Olá! Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x da Micron Technology, um nome que por décadas foi basicamente sinônimo daqueles ciclos brutais de alta e baixa do mercado de memórias, sabe? Mas olha, algo fundamental mudou. A Micron hoje está no epicentro da revolução da inteligência artificial, passando por uma metamorfose que o mercado ainda está tentando entender. Vamos mergulhar nessa transformação. Para a gente entender a Micron de hoje, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala da maior mudança tecnológica do nosso tempo, a inteligência artificial generativa. Isso não é só um software, não. É uma força industrial que exige uma infraestrutura, assim, colossal. Estamos falando de verdadeiras cidades de servidores, complexos industriais de dados que consomem energia na escala de países inteiros. Tudo isso para alimentar uma sede que parece não ter fim por processamento. E lá, no centro desses data centers, a gente encontra o cérebro da operação, os aceleradores de IA, as GPUs. Pense em algo como a arquitetura Blackwell da NVIDIA. Esses chips são maravilhas da engenharia, capazes de fazer trilhões de operações por segundo. Só que eles têm um calcanhar de Aquiles. Uma GPU, não importa quão poderosa ela seja, é tão rápida quanto a memória que a alimenta com dados. Sem um fluxo constante e massivo de informação, esses motores de IA simplesmente ficam parados, esperando. E esse gargalo é o ponto central da nossa história. E aqui está a solução. Isso não é uma memória comum de jeito nenhum. É a HBM3E da Micron, a memória de alta largura de banda. É uma peça de tecnologia tão complexa, tão crítica, que transforma a Micron de uma simples fornecedora de componentes em uma parceira estratégica, indispensável. É a chave que destrava o verdadeiro potencial do hardware de IA, permitindo que os aceleradores da NVIDIA e de outros operem na sua capacidade máxima. E isso nos leva à primeira parte da nossa análise, a tal da metamorfose da memória. Por anos, a indústria de memória foi vista como um negócio brutal, um jogo de soma zero, com ciclos violentos de excesso de oferta e escassez. A questão que paira sobre a Micron e que define toda a tese de investimento é: será que ela consegue mesmo escapar desse passado cíclico? O ceticismo do mercado tem raízes profundas, né? Os investidores se acostumaram a precificar a Micron com base nesses ciclos voláteis de boom and bust, de explosão e quebra. A percepção era de uma empresa que fabricava um produto indiferenciado, onde o preço era ditado puramente pela oferta e demanda, sem nenhuma vantagem competitiva que durasse. E essa percepção histórica é o principal conflito que a nova realidade da empresa precisa superar. E o catalisador para essa superação é o que muitos estão chamando de superciclo da IA. E olha, este não é um ciclo comum, é um choque de demanda estrutural diferente de tudo que essa indústria já viu. É uma força que está reescrevendo as regras econômicas do setor de semicondutores e colocando a Micron numa posição de poder sem precedentes. Agora, o que é realmente interessante sobre este superciclo é um conceito técnico chamado penalidade de bits. Basicamente é o seguinte: fabricar essa memória HBM de alto desempenho é um processo muito ineficiente. Por causa do tamanho físico maior e da complexidade da montagem, cada wafer de silício que é dedicado para a produção de HBM acaba canibalizando a capacidade que poderia ser usada para produzir um volume muito maior de memória DDR padrão, que é o tipo mais comum. E essa imagem aqui ilustra o conceito de forma brilhante. Para cada chip HBM valiosíssimo que a Micron produz, a oferta total de bits de memória no mercado diminui. O que isso significa? Que a busca incessante por chips de IA não só impulsiona a demanda por HBM, mas também cria uma escassez artificial em todo o mercado de memória, de servidores a PCs e smartphones. Isso muda fundamentalmente a dinâmica do mercado, criando o que a gente chama de mercado de vendedores para todos os produtos da Micron. Isso nos leva, então, à coroa da liderança. Aqui a gente vai analisar as evidências concretas da transformação da Micron em uma líder tecnológica, começando pelo seu produto mais importante. Este é talvez o dado mais poderoso de todos: ter toda a sua produção de ponta vendida com quase 2 anos de antecedência. Isso é algo inédito na indústria de memória. Isso dá uma visibilidade de receita e um poder de precificação que eram assim impensáveis para a velha Micron. É o resultado direto de um salto tecnológico que pegou os concorrentes de surpresa. E o motivo desse sucesso não é só a capacidade de produção, mas a superioridade técnica. A HBM3E da Micron oferece uma melhoria de 30% na eficiência energética em comparação com os concorrentes. Em um mundo onde o custo e a disponibilidade de energia são os principais limitadores para a expansão de data centers de IA, essa vantagem não é pequena. É uma vantagem competitiva decisiva. A vantagem da Micron, no entanto, vai além da tecnologia. Ela se estende para a geopolítica. Numa era de crescente rivalidade tecnológica, a empresa se tornou um ativo estratégico fundamental para a segurança nacional dos Estados Unidos.
A sua pegada de fabricação global mostra uma rede complexa de instalações, tanto para memória DRAM quanto para NAND, que é o tipo de memória de armazenamento, e essa tabela revela um ponto crítico de risco, a alta concentração da produção de ponta em Taiwan. Com as tensões geopolíticas na região, essa dependência se tornou uma vulnerabilidade estratégica não só para a empresa, mas para toda a cadeia de suprimentos de IA do Ocidente. E essa é a resposta estratégica para esse risco. Com o apoio massivo do CHIPS Act, a Micron está executando um dos maiores investimentos industriais da história dos Estados Unidos. As novas megafábricas em solo americano não são apenas para expandir a capacidade, são um movimento para nacionalizar a produção da tecnologia mais crítica do século XXI, transformando a Micron de uma empresa com um risco geopolítico em um ativo de segurança nacional. Com tecnologia, demanda e geopolítica todas alinhadas, a gente chega ao ato final, o deslocamento de valor. Aqui, vamos contrastar o desempenho financeiro espetacular da empresa com a sua avaliação atual no mercado, que é onde a oportunidade de investimento realmente se revela. O primeiro número que a gente precisa analisar é este: 56,6%. Esse foi o crescimento da receita ano a ano reportado no último trimestre fiscal. Um crescimento dessa magnitude numa empresa desse tamanho não é normal. É a primeira evidência financeira, assim, irrefutável de que uma mudança estrutural e profunda aconteceu. E ainda mais impressionante a margem bruta não GAAP, quase 57%. Uma empresa de commodities não opera com margens de quase 60%. Esse nível de lucratividade sinaliza um poder de precificação e uma vantagem de custo que vão muito além da ciclicidade histórica. É a prova de que a Micron agora vende uma tecnologia indispensável e não um produto substituível. E tudo isso se traduz num fluxo de caixa livre massivo. Gerar quase 4 bilhões de dólares em um único trimestre, mesmo enquanto investe bilhões em novas fábricas, destaca a incrível capacidade de geração de lucros do ciclo atual. A empresa pode financiar sua expansão ambiciosa e ainda assim acumular caixa num ritmo impressionante. E este gráfico visualiza a tese de investimento de forma muito clara. Apesar de todos os dados que a gente mostrou, o mercado ainda avalia a Micron com um múltiplo de lucros futuros de cerca de 8,8 vezes. Agora compara isso com outros pilares da infraestrutura de IA, como a Broadcom ou a NVIDIA. Existe uma desconexão gigantesca. O mercado ainda aplica o desconto de commodity a um ativo que se tornou infraestrutura essencial. Isso nos leva ao veredito final. E este não é um veredito pessoal, mas sim o consenso que está emergindo das principais instituições financeiras que estão finalmente reconhecendo essa mudança estrutural e essa desconexão na avaliação. Grandes casas de análise como Lynx Equity, Needham e Wedbush convergiram para uma visão extremamente otimista. As classificações são de compra forte, com preços-alvo que chegam a $325. A visão dos especialistas é que, dada a escassez estrutural de memória para IA, a empresa apresenta uma assimetria positiva significativa, mesmo depois da recente alta. A questão final, então, é esta. Essa transformação é permanente? Será que a Micron é a mesma próxima gigante indispensável da IA, como a NVIDIA? Ou será que vamos ver o ciclo histórico de boom e colapso retornar em 2027? Fique o debate aberto nos comentários. Para quem busca entender o próximo passo na cadeia de valor da IA, vale compartilhar esta análise e, claro, se inscrever para mais raio-x de tecnologia. É sempre importante lembrar que esta análise tem um caráter puramente informativo e não constitui um aconselhamento financeiro. Todas as projeções e todos os investimentos envolvem riscos e incertezas. Agradecemos a atenção.